Você acha que a riqueza pode te impedir de entrar no reino de Deus? Essa é uma boa pergunta, porque a gente vê a parábola de um jovem rico que foi questionado que ele precisava vender tudo, ele precisava abrir mão de tudo, e aí a gente vai ver, só que no capítulo posterior, Jesus explica para os seus discípulos o porquê que Jesus falou isso, e aí você vai entender se você pode seguir a Deus e ter muita riqueza, muita fartura, muita abundância, ou não, se você precisa abrir mão de tudo. E se esse assunto interessa a você, fica aí com a gente vai orar, pedindo a Deus que Deus prospere tua vida na dimensão que você crê, na dimensão que você espera. Então vamos lá. O texto base para isso está aqui, a parábola do jovem rico, e é interessante que essa parábola ela é colocada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, ela também tem em Marcos 10 e tem em Lucas 18. Então a gente pode até ler em duas traduções aqui para você entender a diferença, ou a diferença de visão, porque Mateus escreveu o Evangelho voltado para os judeus, mostrando que Jesus era o discípulo que haveria de vir, e o evangelho escrito por Lucas foi um evangelho escrito muito depois da morte e ressurreição de Cristo, escrito por um médico que estudou historicamente e narrou. E o evangelho segundo Marcos, evangelho feito para os romanos, que Marcos era italiano. Então você vai entendendo aqui a profundidade dessas palavras, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Perguntou. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E o jovem disse: Tudo isso eu tenho feito e observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então a gente vê aqui uma incógnita, porque o jovem chegou assim e perguntou: o que eu faço para ser bom? Você é bom. Então eu quero aqui ler esse mesmo texto aqui em Lucas capítulo 18, versículo de número 15 ao 17. Lucas 18, versículo 15. Não, Lucas 18, versículo 18 ao 23. Então vamos lá. Jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometerá adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele disse: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Queridos, nós lemos esse evangelho aqui em Mateus, e lemos esse evangelho aqui também em Lucas, e a gente tem uma visão. Você acredita que se a gente lê esse evangelho aqui
no outro texto que se encontra aqui em Marcos 10, você pode ampliar mais ainda. Marcos 10, você pode ampliar mais ainda seu foco e a gente vai ficar mais profundo, porque em Marcos você vai ver coisas que não falou em Mateus e coisas que não falou em Lucas, porque você vê que coisa, ó, o evangelho foi escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, buscando um não copiar do outro, e aí ele sai na amplitude, mostrando que a palavra de Deus ela é plena, perfeita e abençoadora. Marcos 10, versículo 17. Então vamos lá. Marcos 10, versículo de número 17. Pondo-se Jesus ao caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele e perguntou. Gente, mudou toda a história. Mudou assim, não a história, mas mudou a nossa percepção. Jesus tinha se levantado no caminho, ele tinha acabado de abençoar as crianças, ele estava indo embora. O homem entrou correndo, se lançou aos pés de Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus. Olha que diferença da visão das outras pessoas do outro evangelho. Então, colocando-se, e aí ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, Marcos ele fala assim, Jesus olhando para ele com amor. Então ele narra algo mais pessoal que os outros evangelhos não tinham narrado. Por isso que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se aprofunda. Jesus olhando para ele com amor, porque o homem chegou e falou: não, tu és bom, se lançou nos pés de Jesus, se ajoelhou, se prostrou, reconheceu a grandeza de Cristo. Nos outros dois evangelhos não fala sobre isso, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, falou: só falta uma coisa, vá lá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e me siga. O que quer dizer isso? Que ele falou: você vai, vende tudo, doa para os pobres, depois você vem e me siga. Você sabe por que Jesus mandou ele primeiro ir, vender tudo, doar para os pobres e depois vir seguir? Porque se ele vendesse tudo e falasse assim: vamos fazer uma grande obra social junto com o Senhor, já ia tirar a glória de Deus. Ele ia chegar achando que ele poderia manipular os discípulos, manipular a situação. Tenho dinheiro, vou lá e compro. A glória é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se Jesus não tivesse falado para ele: vai, vende as coisas, depois você me segue. Ele está querendo que eu venha com o dinheiro para usar aqui. Então Jesus se mostrou para ele desinteressado no dinheiro dele. Vai, vende, doa para os pobres, depois você me segue. Só que aqui tem um segredo. Tem um segredo aqui que eu vou te revelar daqui a pouco, no próximo texto aqui, na próxima falada de Jesus para os discípulos, que aí o final aqui, ó, que diz, ó, que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então ele tinha muito patrimônio, ele tinha muitas propriedades e ele não quis desapegar daquelas propriedades para viver a grandeza do chamado. Mas aqui, ó, se a gente não lê o capítulo depois, parece que até aqui parece que precisamos ser pobre, precisamos viver franciscanamente, que é a doutrina franciscana, que é aquela doutrina de quanto mais miserável,
Quanto menos bens, mais você agrada a Deus. E não é assim que funciona. Vamos entrar aqui na explicação para os seus discípulos, porque Jesus, ele comentava com o povo, mas sempre quando chegava com seus discípulos, ele passava o segredo do reino, os princípios verdadeiros. Então, no versículo 23 de Marcos capítulo 10, ele diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente pensa que o fundo de uma agulha é uma agulha que tem um buraco que passa uma linha, que é uma coisa impossível. A agulha era um portal que existia em Jerusalém, feito de pedra, que alguns domadores de camelos conseguiam passar com o camelo andando agachados. Era uma coisa muito difícil de acontecer. Então, e continuando aqui, Jesus disse, versículo 26, eles ficaram muito admirados quando disseram entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque muitos seguiam Jesus e tinham patrimônio. Sendo assim, Jesus, olhando a eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus tudo é possível, porque para Deus tudo é possível. Então ele está querendo dizer, para o homem parece impossível, mas para Deus tudo é possível. E ele continua, olha aqui o ponto de compreensão que eu quero levar você a entender aqui. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, 100 vezes mais, e ainda no mundo por vir receberá a vida eterna com perseguições. Então a proposta ali foi que tudo que o homem renunciasse por amor a Jesus, ainda nessa terra ele receberia 100 vezes mais. Só que se ele falasse isso para o jovem rico, a motivação do coração do jovem rico seria como alguém que investe na bolsa de valores. Ele queria deixar os bens dele, doar para os pobres e seguir, mas sabendo que ele receberia 100 vezes mais. Então Jesus não gostaria que a motivação de seguir a Cristo seja uma motivação de empreendedor, uma motivação financeira. Embora para os discípulos, Jesus disse para Pedro que tudo que você renunciar aqui por amor a mim, você vai ter 100 vezes mais. E é interessante que diz nesse século, nessa terra. Diz aqui, no versículo de número 30, diz aqui, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguição, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então está dizendo que o reino de Deus, ele sonda a intenção e a motivação. Você abandona uma coisa pelo amor ao Evangelho, você vai receber 100 vezes mais aquilo. Mas se você, por acaso, vem para o Evangelho com uma motivação errada, por isso que diz que os primeiros serão os últimos. Se você está vindo para a palavra de Deus, se você está vindo para o Evangelho com uma motivação de ganância, você vai ficar no final da fila dos céus. Pode até conquistar alguma coisa aqui, mas Deus é aquele que sonda o íntimo e o secreto. Aconteceu uma coisa bem intrigante que eu vou contar para vocês, né? Um pastor que fui buscar ele para ir para um café de pastores, e ele passou na minha casa
E eu já na época eu já tinha uma casa que eu comprei, já tinha um carro próprio. Inclusive eu consegui alcançar essa casa, esse carro, trabalhando, porque eu tinha uma loja de som, alarme, isso filme, e eu e minha esposa conseguimos ter a casa própria, o carro próprio. E aí ele passou na frente da minha casa e falou: quanto tempo pastoreando a igreja eu vou conseguir ter uma casa igual a sua e um carro igual ao seu? Aí eu falei assim para ele: meu querido, se for essa a sua motivação, você não vai durar muito tempo na presença de Deus, porque a nossa motivação não deve ser essa. E aí ele pegou: mas e aí quanto tempo? Eu falei: querido, eu já comecei o ministério, já tinha minha casa própria, já tinha meu carro próprio. Então, o que acontece? A ganância daquele homem levou ele abriu uma igreja, depois fechou a igreja. Depois de um tempo abriu a igreja de novo, depois fechou a igreja de novo. E a vida dele foi só tragédia, ele acabou se afastando, perdeu até a vida já. Você vê que as coisas de Deus não são brincadeira, as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus, ele tem a misericórdia, mas ele também tem a justiça na vida dele. Então, aqui, essa parábola mostra que Jesus não queria que aquele jovem tivesse a motivação financeira para seguir a Deus e queria dar carteirada, porque ele começou a bajular: bom mestre, tu és bom, tu és bom, ninguém pode ser bom igual ao Senhor. Ele falou: só tem um que é bom, que é Deus. Então, é aquela questão que Jesus ele não caiu na bajulação, não caiu na manipulação financeira daquele homem que tinha um poder de ter muitas propriedades. E eu quero te dizer que Tiago dizia isso, para você não ver o status da pessoa, para querer pôr ela em lugar de honra, para você se beneficiar disso. Nós temos que amar a todos incondicionalmente e amar com a justiça de Deus. Então hoje eu quero mostrar para você que é possível você ser próspero, sim. Aqui diz que o que você renunciou por amor ao evangelho, ainda nesse século aqui, 100 vezes mais você vai receber. Então o que está dizendo é que Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou do que pensamos. Quando eu lancei minha vida aos pés do Senhor, eu consegui muitas coisas, viajar o Brasil, sair fora para o exterior e com esforço, dedicação, trabalho, consegui coisas que no mundo eu trabalhava dia e noite, de fim de semana, de feriado, e hoje eu consigo programar a minha vida. Então, inútil será dia e noite trabalhar, que se aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Você, sendo um amado de Deus, que entregou o coração para Cristo, você recebe de Deus na tranquilidade, sem desespero. Esse negócio de ter 2, 3 trabalhos, deixar de curtir a família para pensar em crescer financeiramente, isso aí não é agradável aos olhos de Deus, porque Deus quer que você desfrute. O prazer de viver a vida é o prazer de viver o momento, é você viver bem, você viver com qualidade. Então, eu quero orar para que Deus te coloque nessa qualidade de vida, para que você não fique desesperado na corrida dos ratos, como quem vai desesperadamente, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, entenda que você pode ser próspero. Para Deus tudo é possível. Deus estava explicando essa parábola para os discípulos e eu estou explicando que você pode sim ser muito próspero. Eu vou orar para que Deus prospere tua casa, prospere tua vida, prospere tua família, em nome de Jesus. Pai, abençoe teu filho, tua filha, nesse momento, com a prosperidade de Deus, que o dom da riqueza, o dom da prosperidade invada tua vida e o sobrenatural toque tua alma, toque tua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo no poder e na unção do Espírito Santo. Seja livre para prosperar, ganhe uma mente criativa para empreender, para crescer profissionalmente, na sua profissão, na sua área de atuação, que os céus estejam abertos sobre você e que você entenda que o
seu coração nunca vai ficar nas finanças, mas vai ficar no Senhor. E tudo que você renunciar pelo Evangelho, que você receba 100 vezes mais aqui nessa terra e principalmente a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Você conhece alguém que pode receber essa palavra? Alguém que precisa ouvir essa palavra? Então compartilhe, comente bastante e curta. Deus abençoe tua vida, graça e paz.